Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Favaretto. Vamos iniciar mais uma vez o nosso quinto encontro para o curso preparatório para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A gente hoje está na quinta aula e na disciplina de Contabilidade Pública. E hoje a gente vai falar sobre os seguintes temas relacionados aí no último edital do concurso para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, que foi o último concurso feito, né? Então, o encontro de hoje está com uma temática muito relacionada à administração financeira e orçamentária, a AFO, que no edital no edital anterior, foi previsto lá em direito financeiro, né? E de fato faz parte do direito financeiro, então algumas coisas podem ser aí, né, repetidas, digamos assim, aqui hoje no nosso encontro e nos encontros que terão aí de AFO, né, de Administração Financeira e Orçamentária, que está denominada como disciplina de Direito Financeiro, tá? Mas a gente vai tentar relacionar mais com a contabilidade pública, né? Então, tanto é que a gente não vai entrar muito nos aspectos legais da Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, Constituição Federal também, que são basicamente as principais normas que abordam sobre o direito financeiro, tá? Hoje a gente vai falar sobre algumas transações no setor público, mais do que diz respeito à receita e despesa, créditos adicionais, né, execução orçamentária e financeira dessa despesa e receita pública, a relação que a despesa e a receita têm com fonte de destinação de recursos, suprimentos de fundos, resta a pagar e créditos adicionais. Aqui acabou ficando repetido suprimentos de fundos, mas é uma vez só, não é duas não. Tá? Então a gente vai tentar abordar bastante assunto, vai tentar abordar tudo na aula de hoje, tá bem? Bom, conceito de receita e despesa pública que é trazido lá na Lei 4.320. A gente traz alguns artigos que abordam os conceitos, artigos 57 e 35 e terceiro da lei, que diz o seguinte: a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizada em lei. Então, aqui a gente já tem, na verdade, já começa a relembrar alguns princípios da administração financeira e orçamentária, né? Então, o princípio da universalidade e assim por diante. Mas a gente não vai falar de princípios nessa aula, porque realmente vai ficar mais lá para o direito financeiro, tá? E algumas escritas aqui, pessoal, com alguns acentos, algumas palavras um pouco diferentes, é o que vem da lei, tá? A lei realmente ela é um pouco antiga, de 64, mas está vigente até hoje, é a nossa lei do direito financeiro que a gente tem vigente no Brasil, tá? Então, a lei de orçamento, que seria a LOA, tem que compreender todas as receitas, inclusive as receitas de operação de crédito autorizada em lei, tá? Ele faz aqui um destaque para as operações de crédito, que são receitas orçamentárias. Aqui a gente encontra até, na verdade, a primeira incongruência, assim a gente pode dizer, da lei. Porque a gente vai ver depois que existem receitas orçamentárias e extra-orçamentárias, tá? Receitas extra-orçamentárias geralmente são aquelas em que o poder público tem a necessidade de devolver, né? Que são entradas aí, assim, digamos, compensatórias, né? Operação de crédito ficaria mais ou menos nesse conceito, porque pega emprestado, mas tem a obrigação de fazer aí depois a devolução, o pagamento, né? Mas, e aí seria extra-orçamentária, mas a própria Lei 4.320 diz que ela vai estar compreendida aí na Lei de Orçamento. Então, é o que determina a lei, tá? No parágrafo único diz que não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação da receita, tá? Muito cuidado, a gente tem dois tipos de operação de crédito. Operação de crédito normal, que nada mais são do que empréstimos, né, financiamentos, e as operações de crédito por antecipação da receita, tá? Essa operação de crédito por antecipação de receita, hoje, atualmente, na prática, a gente vê, de fato, muito pouco, mas as AROs, como assim são chamadas de forma abreviada, elas são consideradas como receitas extra-orçamentárias lá, sob o aspecto da Lei 4.320. A lei também fala que não se consideram como receita orçamentária a emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias, tanto no ativo quanto no passivo financeiro, tá? No artigo 57 diz que, ressalvado o disposto nesse parágrafo único, no artigo 3º, serão classificados como receita orçamentária, sobre as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas
inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Tá? Então, aconteceu uma operação de crédito durante o exercício, ainda que não tenha sido prevista no orçamento, ela vai ser considerada como uma receita orçamentária. Claro, mais para frente a gente vai falar de créditos adicionais e essa receita orçamentária de operação de crédito, que vai ser considerada, né, receita orçamentária, ela vai entrar no orçamento por meio de uma adição de crédito, né, um crédito adicional, normalmente aqui é suplementar nesse caso. E o artigo 35, a gente colocou até em vermelho, porque ele fala sobre o regime orçamentário dos entes públicos. Né? Então a gente tem o regime de caixa e o regime de competência. O regime orçamentário ele está mais relacionado a um regime de caixa do que o de competência. O regime de competência também é chamado de regime contábil. Então, o artigo 35 diz que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Então, já são do exercício financeiro e só daquele exercício financeiro em que as receitas são arrecadadas. E também são do exercício financeiro as despesas nele que são legalmente empenhadas. Tá? Então, a gente já tem uma ideia aqui que o artigo 35 nos mostra sobre a questão dos regimes da receita e da despesa, né? Se é de caixa ou se é de competência, ou seja, se é orçamentário ou contábil. O artigo 85 ele é um artigo meio que coringa aqui na lei, só que ele fala de bastante coisa. Né? Basicamente, diz que os serviços de contabilidade devem ser organizados, né, para permitir o acompanhamento da execução orçamentária, do conhecimento da composição patrimonial, dos serviços industriais. Hoje em dia a gente tem pouco essa questão de serviços industriais ou receita de serviços industriais, levantamento dos balanços gerais, análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Ou seja, a contabilidade tem que evidenciar a informação contábil de maneira que, principalmente, a gente consiga acompanhar a execução orçamentária, a composição patrimonial e também o levantamento dos balanços gerais. Tá? Então, a contabilidade vai evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Isso aqui, letra da lei, né? Porque ela ainda tinha muito a questão de trazer essa parte industrial. E as alterações da situação líquida patrimonial. Né? A situação líquida patrimonial a gente pode entender atualmente como a alteração do patrimônio líquido, que abrange os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas constituirão elementos da conta patrimonial. Tá? Então, o que ele quer dizer com o artigo 100 aqui? Ele, apesar de ter um enfoque na época muito grande, voltando aqui na questão do regime de caixa, principalmente para as receitas, a lei também já previa, e ainda prevê, porque está vigente até hoje, que as alterações no patrimônio, na situação líquida patrimonial, além daquelas variações que ocorrem independente de execução orçamentária, devem constituir elementos aí da conta patrimonial. Então a contabilidade tem que evidenciar tudo, não só aquilo que passa pela execução orçamentária. E as alterações na situação líquida patrimonial, elas são evidenciadas na DVP, Demonstração das Variações Patrimoniais, né, que vai evidenciar, portanto, então, as alterações verificadas no patrimônio que são resultantes ou independentes da execução orçamentária e vai indicar o resultado patrimonial do exercício. Tá? A aula passada a gente falou sobre as DECASP, as Demonstrações da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a DVP é uma delas, e ela vai evidenciar basicamente as variações patrimoniais ativas e passivas, e a gente já viu que as variações patrimoniais ativas e passivas elas ocorrem independentemente da execução orçamentária. Por isso que o artigo 104 diz aqui que a DVP vai evidenciar as alterações no patrimônio, sejam elas resultantes ou independentes da execução orçamentária. E no final, o resultado que ela traz é o resultado patrimonial do exercício, que é VPA menos VPD. Além do registro dos fatos ligados à execução orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta de resultado. Então, fatos modificativos, VPA e VPD, obviamente vão ser levados à conta de resultado, e as informações contábeis permitem aí o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros de determinado exercício. Tá? Isso aqui, basicamente, é o que diz aí também lá uns trechos da 4.320. Portanto, o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, com o objetivo de evidenciar esse impacto, ele deve haver o registro na variação patrimonial aumentativa, independentemente da execução orçamentária em função, e aí muito importante, do fato gerador. Né? Então, sempre que ocorrer a variação patrimonial ativa ou passiva, a gente está falando da ocorrência do fato gerador.
E aí, quadro resumo que a gente tem é que a contabilidade aplicada ao setor público, ela tem dois regimes, o orçamentário e o patrimonial. Às vezes esse patrimonial é chamado de contábil também, né, e o orçamentário pode ser, em algumas questões de prova, ser chamado de regime de caixa também. Ele não é exatamente um regime de caixa, porque de caixa seria só da receita orçamentária, ou seja, quando a receita é arrecadada, considera-se receita orçamentária. Depois a gente vai ver que a gente tem alguns estágios da receita, né? O lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Mas no momento da arrecadação é que a receita se considera uma receita orçamentária e ocorrem os registros contábeis da arrecadação dessa receita. E a despesa orçamentária, ela ocorre quando, como determina lá o artigo 35 da Lei 4.320, quando ocorre o empenho, né, as despesas no exercício legalmente empenhadas. Então, quando ocorre o empenho da despesa, ela é considerada como uma despesa orçamentária. Sob o enfoque patrimonial, muda um pouco. A gente está falando, então, do princípio do regime de competência tanto para VPA quanto para VPD. Aqui, basicamente, a gente está falando de regime de caixa para receita e de competência para despesa. Então, no enfoque patrimonial, é competência para ambos. Tá? E isso vem da estrutura conceitual, né, da NBCT-SP. Essa questão dos regimes contábil e orçamentário, a gente já comentou em aulas anteriores, mas é sempre bom reforçar, e principalmente quando a gente fala de receita e despesa pública, a gente tem alguns estágios que os diferenciam. Né? Então, a gente tem, tudo gira em função do fato gerador. Então, eu posso ter um fato gerador antes da arrecadação da receita orçamentária, sob enfoque patrimonial, ou no momento da arrecadação da receita orçamentária ou até depois. Despesa, a mesma coisa. Eu posso ter um fato gerador antes do empenho, no momento do empenho, ou até mesmo depois do empenho da despesa. Tá? Então, a gente tem alguns momentos que ocorrem a VPA, pode ter 3 momentos que ocorre VPA ou VPD, a depender da ocorrência do fato gerador. O que no aspecto orçamentário já não ocorre dessa forma. Né? A receita ela só ocorre quando é arrecadada e a despesa só ocorre quando ela é legalmente empenhada. Bom, considerando receita pública. Para fins contábeis, quanto ao impacto da situação líquida patrimonial, a receita pode ser efetiva ou não efetiva. Tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem de receita pública são as receitas efetivas ou não efetivas. A receita orçamentária efetiva é aquela que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. Ou seja, são aí as receitas orçamentárias efetivas. A gente pode citar, por exemplo, aí os impostos, né? São receitas, então, que não foram precedidas do registro de reconhecimento do direito, tá? E não constituem obrigações correspondentes. Os impostos, eles acabam, num primeiro momento, tendo essa segunda parte aqui, porque, de fato, não constituem obrigações correspondentes, tá? Só que, obviamente, que pode ocorrer aqui o registro do reconhecimento do direito antes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um imposto a receber, eu coloco lá no meu ativo, débito, um direito a receber esse imposto e o crédito aí numa VPA dessa receita orçamentária, tá? Na receita orçamentária não efetiva é aquela que os ingressos de disponibilidade de recurso foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e constituem obrigações correspondentes, como é o caso, por exemplo, das operações de crédito. Como a gente comentou no início, as operações de crédito, elas são receitas não efetivas, por quê? Porque elas têm a obrigação de serem devolvidas. Então, por exemplo, quando eu recebo uma receita de operação de crédito, eu faço aqui o meu débito no meu caixa e um crédito lá no meu passivo. É a obrigação, aí eu gero uma obrigação correspondente a esse meu direito. Então, essa receita, ela não aumentou a situação líquida patrimonial. Tá? Então, quando não aumenta a situação líquida patrimonial, a gente pode dizer que essa receita é uma receita não efetiva. Tá? Então, constitui obrigação correspondente aí, dando exemplo das operações de crédito. Então, a gente tem ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, a gente tem esse
conceito de ingresso de recursos financeiros nos cofres públicos, seja ela uma receita efetiva ou não efetiva, é o conceito geral e amplo da receita orçamentária, de receita, né? Mas a gente pode dividir então em ingressos extra-orçamentários e receitas ou ingressos orçamentários, tá? Quando a gente fala de receita orçamentária, a gente está falando de receita pública em sentido estrito. Ingressos extra-orçamentários não é necessariamente uma receita pública, ela está abarcada no sentido amplo. Então, representam entradas compensatórias, normalmente, os ingressos extra-orçamentários, e os orçamentários representam, de fato, as disponibilidades de recursos, porque é uma receita efetiva em que não se tem a obrigação de fazer a devolução normalmente. Tá? Então, a gente situa aqui, por exemplo, existem receitas orçamentárias que são efetivas ou não efetivas. Né? Não efetivas, por exemplo, a gente tem as receitas de operação de crédito, mas ela sempre, mesmo a operação de crédito, em que eu tenho uma obrigação de devolver, nas minhas contas aqui da classe 8 de DDR, elas vão aumentar aqui a minha disponibilidade financeira. Elas vão aumentar a disponibilidade financeira, ainda que no quesito patrimonial elas sejam não efetivas. Quanto aos ingressos extra-orçamentários, eles são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. E a devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto não integram a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e por serem constituídos de ativos e passivos exigíveis, os ingressos extra-orçamentários em geral não têm reflexos no patrimônio líquido da entidade. Então, basicamente, quando a gente recebe um recurso extra-orçamentário, acontece um pouco parecido com o que a gente fez aqui do exemplo da operação de crédito, mas ingresso extra-orçamentário, esses ingressos extra-orçamentários, normalmente a gente tem aqui um débito num ativo que ele é financeiro, ou seja, esses ingressos eles são registrados pela contabilidade, obviamente, e aí eu tenho um crédito já no mesmo registro, no meu passivo financeiro, tá? E eu tenho também um registro nas minhas classes, na classe 8 aqui, por exemplo, de DDR, tá? Só que eu tenho ao mesmo tempo que aumenta aqui a minha disponibilidade, ele reduz essa minha disponibilidade pelo passivo financeiro. Então, os dois lançamentos, eles se compensam. Esse aqui é diferente, né? Esse aqui, na operação de crédito, é uma receita que de fato aumentou a minha disponibilidade financeira, porque entrou recurso no caixa, e constituiu uma obrigação no meu passivo com atributo permanente. Tá? Então, em termos de caixa equivalente de caixa, quando eu tenho um débito no ativo, né? Ou seja, um aumento no meu ativo e um aumento no meu passivo no mesmo montante, isso aqui é como se fosse um efeito zero. Né? Então, o poder público, ele por isso que diz aqui que ele é o Estado é mero agente depositário. Está lá com ele, mas não conta para fins de superávit financeiro, nem nada disso, né? Porque há uma obrigação de devolver esses recursos. E aí por isso que não tem reflexo no patrimônio líquido, porque aqui também não tem a questão de VPA ou VPD, não interfere nos lançamentos da receita ou da despesa pública. Já os ingressos orçamentários são disponibilidade de recursos, né, ingressam durante o exercício e aumentam o saldo financeiro da instituição. Por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na lei orçamentária, né, todas as despesas, todas as receitas, desculpa, e são receitas orçamentárias, inclusive as receitas provenientes de operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Essa é como eu já comentei no início, é uma ressalva que a Lei 4.320 faz, e depois a gente vai ver que, de fato, as operações de crédito é um tipo de natureza aqui da receita, de categoria econômica, né, da natureza de receita, mas, de fato, elas são consideradas também receitas orçamentárias. Ela faz essa questão de inclusive, isso pode ser questão de prova, mas, na verdade, a gente vai ver depois, vai ficar mais claro que, de fato, sempre as operações de crédito, exceto as operações de crédito por antecipação de receita, as AROs, já as operações de crédito que não são AROs, elas sempre serão receitas orçamentárias.
Bom, começando então com a questão da classificação da receita orçamentária. A classificação da receita orçamentária ela é de utilização obrigatória para todos os entes da federação, sendo facultado o desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Então, são classificados os seguintes critérios. Hoje a gente vai falar sobre essa classificação da receita sob três critérios, né, que é da natureza. Então, a natureza, posso dizer assim, que é o principal de todos, até o que mais cai em prova. Por fonte / destinação de recurso, que é também explorado em prova, mas não tão a fundo quanto, de fato, na prática, o assunto ele pode ser mais aprofundado. E quanto ao indicador de resultado primário. O indicador de resultado primário já é mais tranquilo. Então, antes de falar sobre quanto à natureza a classificação da receita quanto à natureza, a doutrina ela também faz uma divisão das receitas entre receitas originárias e derivadas. Essa classificação ela possui uso acadêmico, não é normatizada e por isso não é utilizada como classificador oficial. Mas isso pode cair em prova de concurso também. Então a gente tem lá que as receitas públicas originárias são aquelas arrecadadas por meio da exploração de atividade econômica da administração pública e resultariam principalmente de rendas de patrimônio público e imobiliário do Estado. Receita de aluguel, por exemplo, preço público, prestação de serviços comerciais e venda de produtos industriais e agropecuários. Já as receitas públicas derivadas são aquelas obtidas pelo poder público por meio da soberania estatal e decorrem de imposição constitucional ou legal e por isso são aferidas de forma impositiva, como por exemplo as receitas tributárias e de contribuições especiais. Então, receita pública originária são aquelas receitas que o Estado arrecada por meio da exploração, seja dos seus bens, ou algumas receitas, por exemplo, de serviços comerciais. Tá? As derivadas são aquelas que ocorrem com mais frequência, que são basicamente as receitas oriundas de impostos. Então a gente tem também essa conceituação acadêmica, essa classificação acadêmica entre receita originária e derivada. Com relação, então, à primeira classificação aqui da natureza pela receita, primeira classificação da natureza da receita por natureza, ela está prevista lá na portaria conjunta da STN-SOF 163, Secretaria do Orçamento Federal e Secretaria do Tesouro Nacional, que ela é uma portaria lá de 2001 e ainda continua vigente. Tá? Ela estabelece a codificação da classificação por natureza de receita orçamentária para todos os entes da federação. Então, esse uso ele é obrigatório. A classificação por natureza da receita orçamentária é composta por um código então de 8 dígitos numéricos que representa a seguinte estrutura. Então, a natureza da receita ela é composta por 8 dígitos. Então a gente tem aqui o primeiro, eu vou colocar como X, mas ali tá como letra. Então, a gente tem 8 dígitos, sendo que esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, falta mais um. E o G. E a gente já vai ver o que significa cada um desses aqui. Esse primeiro aqui, ele corresponde à categoria econômica. Categoria econômica. O segundo corresponde à origem. Terceiro, a espécie. Todos esses outros aqui, correspondem, que é o D, E, E e F, corresponde aos desdobramentos. E o último corresponde ao tipo de receita. Esse aqui corresponde ao tipo. Então, basicamente a gente tem essa classificação da natureza da receita, né? Então, categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Até 2022, deixa eu ver se está aqui no slide, acho que não vai estar não. Mas até 2022, essa classificação ela era um pouquinho diferente.
a partir de 2023, esse desdobramento da receita, ele passou a ser chamado de desdobramento da receita, incorporando aqui esses 4 dígitos, tá? Antes era chamado de, depois da espécie, tinha a rubrica linha e subalínea. Agora mudou um pouquinho, então é desdobramento e tipo da natureza da receita, tá? A gente vai ver o que significa cada um deles. Os desdobramentos, então, eles identificam as peculiaridades ou necessidades gerenciais de cada natureza da receita, sendo que os desdobramentos EE, que são esses dois que levam os 2 dígitos aqui, correspondem ao quinto e sexto dígito da codificação e separam os códigos da União daquele específico dos demais entes federados de acordo com a seguinte lógica. Então, o que acontece? A partir de 2023, quando teve essa alteração aqui no Código da Natureza da Receita, os dígitos utilizados aqui de 00 a 49, eles são utilizados para a união. Sempre quando aparecer, então, no quinto e sexto dígito da natureza da receita, de 00 até 49, significa necessariamente que essa é uma receita de competência da União. Os estados e os municípios e o Distrito Federal, eles vão utilizar codificações do número 50 para cima aqui para identificar, do 50 até o 98 para identificar as suas receitas. Então, 50 a 98 é de uso específico aqui dos estados, DF e município, tá? E do 00 até o 49 é da União. Então, e o 99? O 99 vai ser utilizado para registrar outras receitas que têm classificação genérica, tá? E o G vai identificar aqui o tipo da receita. Então, o 99, ele é uma classificação genérica para aquelas em que, quando o contabilista vai registrar a receita, não consegue identificar no rol que a STN traz, ele não consegue identificar uma receita específica que ele está arrecadando, não consegue identificar no rol do inventário da receita que a STN padroniza, então vai registrar lá no 99, né? E por falar desse rol, por falar de padronização, toda essa estrutura da natureza da receita, deixa eu ver se a gente tem mais um exemplo aqui, ela é disponibilizada, padronizada pela STN. Então, quando a gente entra lá no site da STN, a gente consegue baixar uma planilha que tem todo o inventário da receita. São milhares de linhas, né, que a gente tem lá, centenas de linhas, cada uma destinando a um tipo de receita específica, explicando o conceito daquela receita, né? Então, e a gente segue toda uma estrutura lógica de categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo, tá? Mas como a gente já está falando em código aqui, 00 a 49 é a União, dos 50 a 98 é Estado, Distrito Federal e Município, 99 e outras, é importante saber que a STN padroniza toda essa questão aqui das naturezas de receita, tá? Pode ser que caia alguma coisa em prova dessa codificação? Pode ser, mas é pouco provável que façam aí o candidato memorizar todos os códigos da receita. Obviamente que a gente vai ver uns códigos na sequência que daí já consegue ter uma ideia boa aí e consegue resolver muitas questões de prova. Então, qual que seria aí o acrônimo que a gente consegue memorizar que a gente consegue estruturar para memorizar aqui esses nomes aqui de cada um desses dígitos, né? Então, cada um tem o seu, né? Eu sugiro aqui o Cato Édipo, então Cato Édipo, que é categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e o tipo, tá? Então, a gente tem aqui, essa é a estrutura da natureza da receita. Quando, por exemplo, então a gente vem um exemplo aqui do imposto de renda à pessoa física, ele é recolhido dos trabalhadores, essa receita pública vai representar esse código aqui na natureza de receita, né? Então, na categoria econômica é 1, porque significa que é uma receita corrente, tá? E a gente já vai ver aqui, um pouquinho mais para frente, a gente já vai ver que a receita corrente tem um código 1 e a receita de capital tem um código 2. Origem é uma receita, então, que ela tem como origem a receita receita tributária, né, de impostos, taxas e contribuição de melhoria. A espécie que detalha a origem, ela é uma das 3 espécies, ela tem a espécie de impostos. Do desdobramento, qual é o tipo de imposto? Imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza.
e aqui poderia ser pessoa física ou jurídica, mas foi desdobrado na pessoa física, tá? E o tipo é a receita principal. A gente já vai ver o que significa com mais detalhes aqui o tipo. Então, lembrando, tem uma estrutura da natureza da receita composta por 8 dígitos e cada um dessas estruturas representa aí a categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e o tipo. Com relação à primeira categoria econômica, que são as receitas correntes. Tá? As receitas correntes, elas são arrecadadas dentro do exercício financeiro, então essa é uma informação importante, dentro do exercício financeiro. Arrecadou no exercício seguinte ou arrecadou no exercício anterior, já não é mais receita orçamentária daquele exercício. Aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento para financiar o objetivo definido nos programas e ações orçamentárias, né, para satisfazer aí as finalidades públicas. Então, as receitas orçamentárias correntes, elas servem basicamente para financiar aí as finalidades públicas, tá? De maneira mais geral mesmo. As receitas de capital, como a gente vai ver depois, elas são um pouco mais específicas, né? Então, as receitas de capital elas são arrecadadas também dentro do exercício financeiro e também aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Pode ser que tenha questão de prova que pergunte se a receita corrente sempre aumenta a disponibilidade financeira ou a de capital sempre aumenta as disponibilidades financeiras, né? Isso pode depender um pouco. São instrumentos de financiamento de programas e ações orçamentários, né, para atingir a finalidade pública, porém, diferente das receitas correntes, as receitas de capital elas não provocam efeitos sobre o patrimônio líquido. Lembra das receitas de operação de crédito que a gente comentou? Que se faz um débito no ativo e um crédito no passivo? Então, aqui, nesse caso, não acontece, por exemplo, a VPA nessas receitas de operação de crédito, por exemplo, de capital. Por quê? Porque elas são receitas que elas não provocam essa alteração no patrimônio líquido. As receitas de capital provenientes tanto da realização de um recurso financeiro, oriundo da constituição de dívida e da conversão também em espécie de bens e direitos, quanto dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, são destinadas para atender despesas classificáveis em despesa de capital. Então, receita de capital normalmente está destinada para atender despesa de capital. E receita corrente, ela pode atender também despesa de capital. Então, receita de capital normalmente está associada às despesas para atender uma despesa de capital. Mas é possível sim que uma receita de capital possa ser utilizada para financiar uma despesa corrente. Isso é possível. A gente tem algumas exceções, como na regra de ouro, por exemplo, mas a regra de ouro ela trata de um tipo de receita de capital, que é a receita de operação de crédito. Essa, em específico, não existe uma vedação expressa, mas existe sim um cálculo que é feito em que as receitas de operação de crédito não podem ser maior do que as despesas de capital. Isso serve para se subentender que as receitas de operação de crédito não poderiam servir para financiar despesas correntes. Mas, na verdade, não existe essa relação direta, essa vedação direta. Tá? Então, receita corrente, ela pode financiar despesa corrente ou despesa de capital. Receita de capital normalmente só serve para financiar despesas de capital, mas não existe uma vedação expressa de que uma receita de capital não possa financiar uma despesa corrente. A gente tem sim algumas vedações, não sei se eu trouxe aqui no slide, mas, por exemplo, a venda de bens, ou seja, o tipo da receita de capital de alienação de bens, essa de fato existe uma vedação expressa lá na LRF de que ela não pode ser utilizada para despesa corrente. Tá? Mas, em geral, o que a gente tem são, de fato, essas associações. Tá? A receita de capital vai servir aí para financiar despesa de capital. Receita de operação intra-orçamentária. Intra-orçamentárias são aquelas realizadas entre os órgãos e demais entidades de administração pública integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social, do mesmo ente federativo, e por isso elas não representam novas entradas de recursos nos cofres, mas apenas a movimentação entre eles. Tá? E aí, elas não constituem também novas categorias econômicas. As categorias econômicas da natureza da receita que a gente tem é corrente de capital. Mas a gente tem outros dígitos para as receitas correntes intra-orçamentária e receita de capital intra-orçamentária. Então, aqui os primeiros dígitos são 1 e 2, receita corrente de capital, e 7 e 8,
para as correntes intra-orçamentárias e capital intra-orçamentária, tá? Não é nova categoria, mas para fins de codificação, elas recebem outro dígito que não o 1 e o 2. Recebem, então, o 7 e o 8. Então, por exemplo, a gente tinha lá, né, a receita de imposto de renda que tinha aí os seus dígitos, né? E começava com 1 por quê? Porque é uma receita corrente. Quando é uma receita de capital, ela vai começar com 2. Quando é uma receita intra-orçamentária corrente, começa com 7. E quando é uma receita intra-orçamentária de capital, começa com 8. Né? Então, essa é a questão do primeiro dígito que muda para as receitas intra, mas não significa que é uma nova categoria econômica. A origem é o detalhamento das categorias econômicas das receitas correntes. Então, eu detalho a categoria, essa categoria econômica é detalhada na origem, que é o próximo dígito, e tem como objetivo aí identificar a procedência dessas receitas. Então, os códigos da origem para a receita corrente de capital, de acordo com a Lei 4.320, então lá na 4.320/64, a gente já tem aí quais são as origens dessa receita. Então, como a gente estava falando até agora, receitas correntes e de capital, né? Então a gente tem intra-orçamentária também. A intra-orçamentária segue a mesma classificação, tá? Só que ela não constitui nova receita, é só uma operação entre órgãos. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essas aqui são receitas tributárias, tá? Cuidado para não confundir contribuição de melhoria com a próxima natureza de origem que tem aqui, que é a receita de contribuições. É diferente. A receita de contribuições pura e simples, por exemplo, uma contribuição para a Seguridade Social, ela não é classificada como receita tributária que está na origem com o dígito 1. Tá? Então, aqui no dígito 1 só entram as contribuições de melhoria. Depois a gente tem receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços e transferências correntes, né? Começam com o dígito 7 na questão da origem. Né? Então, e aí 9 é reservado para outras receitas correntes. E receitas de capital, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e depois também, da mesma forma que tem transferência corrente, a gente tem transferência de capital e outras receitas de capital. A gente tem acrônimo para isso, tem alguns, né? E aí a gente, cada um, claro, tem o seu aí de preferência, mas para as receitas correntes, a gente pode, para as receitas correntes, a gente pode fazer a seguinte classificação, o seguinte acrônimo, que é PAS, que é patrimonial, e agora fugiu, mas eu vou lembrar. Vamos começar pela de capital, que agora está mais fresco na memória. De capital, a gente pode pegar o acrônimo, opera, ali, amor. Então, opera ali, amor, que é a receita, então, de operação de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos. Para as correntes, para as receitas correntes, se eu não me engano, era... que são as receitas tributárias, né, que aí envolve aqui os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Depois tem as receitas de contribuição, patrimonial, industrial, de serviço e patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço, transferências e outras receitas. Então, Tricopaz, Trans ou é o acrônimo aqui para essas receitas correntes. Tá? Então, são as receitas tributárias, originadas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições,
O PAS aqui é patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferências correntes e outras receitas correntes, tá? Mas isso aqui, né, cada um tem o seu aí e consegue memorizar da melhor forma. Bom, os desdobramentos para identificação peculiar da receita, tá? A gente está falando agora desse desdobramento aqui de 4 dígitos, né? Então foram reservados 4 dígitos para esses desdobramentos, com o objetivo de identificar as particularidades de cada receita, caso seja necessário. Então, nem sempre todos os dígitos vão estar preenchidos, às vezes alguns podem estar com o dígito 0, tá? Então assim, os dígitos eles podem ou não ser utilizados e vão observar a necessidade. As receitas exclusivas dos estados, do Distrito Federal e municípios, elas são identificadas aqui no 5º e no 6º dígito, com os dígitos de 50 até 98, que é o que a gente já comentou. Então, por exemplo, o IPVA, que é uma receita estadual e do Distrito Federal, ele começa com 1, que é uma receita corrente, depois tem a origem, né, que é a receita de impostos, aqui receita de impostos sobre, né, que é imposto sobre veículos automotores, e aqui no 51 identifica exatamente qual que é o tipo de receita, né, qual que é o tipo de imposto aqui. Então, 51 ele identifica a receita com IPVA. Como é uma receita estadual, a gente já tem aqui definido que ela vai ser uma receita do dígito 50 ao 98. O último código, que é o tipo, ele corresponde ao último dígito na natureza de receita e tem a finalidade de identificar o tipo da operação a que se refere à natureza. Então, por exemplo, aqui a gente já vai ver aqui a questão do tipo, tá? A atual codificação amplia o escopo de abrangência do conceito da origem e passa a explorar, então, na sequência lógico-temporal, que é quando ocorrem naturalmente os atos e fatos orçamentários codependentes. Então, por exemplo, identificando dessa forma aqui, a gente consegue identificar o fato gerador da receita orçamentária, então qual é a categoria econômica, né? Se ela é uma receita de capital ou corrente, a gente consegue identificar já desde o fato gerador. Consegue identificar se tem a obrigação de recolher multas e juros, isso vai estar aqui na parte do tipo também, a obrigação de pagar a dívida e a obrigação de recolher multas e juros incidentes sobre a dívida ativa, né? Então, a gente vai ver aqui que vai ter uma separação da receita, propriamente dita, e quando tem receita a receber, né, no caso do ente público, com dívida ativa. Então, por exemplo, como é que a gente vai conseguir identificar qual é a função exatamente desse último, 8º dígito, que é o tipo, tá? Ele identifica exatamente qual que é o tipo de recebimento daquela receita. Ela é uma receita principal, por exemplo, eu quero receber IPVA. Então, vou lá na data do vencimento e pago IPVA. Essa foi uma receita principal, do meu tributo. Se eu paguei multa e juros dessa receita, aí o poder público vai ter que classificar a receita principal na parte principal e a receita de juros e multa no código com o tipo 2. Então vão ter 2 lançamentos, porque o último dígito ele muda um pouco para a gente conseguir identificar o que é multa e juros e o que é principal, tá? Depois tem o tipo aqui da dívida ativa e multa e juros da dívida ativa, tá? Só que a STN também separou uma codificação específica para quando o ente conseguir separar só o que é multa e só o que é juros. Então, se eu não consigo separar o que é multa e o que é juros da minha principal, eu vou usar o 2. Agora, se eu consigo separar o que é multa e o que é juros da minha receita principal, aí eu teria que fazer 3 lançamentos. O recebimento do principal, o recebimento da multa e o recebimento dos juros. E a mesma coisa para a dívida ativa. Quando eu recebo a dívida ativa e não consigo identificar o que é juros e multa, eu coloco aqui no 4. Quando eu consigo separar o que é juros e multa, eu lanço no 3, lanço no 7 e lanço no 8. Tá? E o 9 vai ser especificado futuramente pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria de Orçamento Federal. Basicamente, esses são o tipo, ele serve exatamente para identificar se é receita principal ou se é juros e multa, inclusive da dívida ativa.